nossa, pra gente mandar lá pra galera do YouTube. Sejam bem-vindos. E é isso. Hoje nós estamos então no capítulo 10 de 2 Reis. Eu quero começar rapidamente, porque hoje eu quero falar sobre todas as profecias que o Brasil tem. Estamos vendo aí sobre a história de Jeú, um rei de Israel que o Senhor ungiu para... Ele ungiu, e esse homem, ele fez acontecer com que as palavras do Senhor se cumprissem. E aí, desde o capítulo de ontem, a gente viu que ele, matou Acasias, matou Jorão, matou Jezabel, e nesse capítulo 10 ele continua a fazer isso, e eu vejo ele caminhando, sabe, sobre tudo aquilo que o Senhor queria que acontecesse. E uma coisa que me vem à mente é que provavelmente o Senhor ungiu umas pessoas, levantou outras, mas ninguém cumpriu. E o nome de Jeú veio parar na Bíblia porque ele decidiu cumprir tudo. O Senhor mesmo vai dizer, porque você cumpriu os propósitos que estavam no meu coração. Por isso, 4 gerações posteriores a Jeú ainda reinaram. Então, vamos ver aqui, deixa eu colocar aqui para carregar no celular. Rapidinho. Eu tô com 15% de bateria, gente. Quem é que levanta com 15% de bateria? Eu. Tô desde ontem sem carregar meu celular. É porque as pessoas falam, meu celular acabou a bateria muito rápido, que não sei o que. O Samsung é bom, viu? Mas vamos embora, vamos orar pra gente não demorar muito, porque a gente tem muita profecia sobre o Brasil e hoje eu quero trazer a lembrança. Isso eu peguei de uma palavra que o pastor Luiz Hermínio pregou na igreja dele, a Mevan. Na verdade, eu acabei de puxar ali, eu não vi essa palavra, mas ele trouxe e aí deixou registrado lá e eu peguei pra gente estar trazendo aqui, pra gente também tá se lembrando e tá começando a caminhar, a pisar nessa terra firme que o Senhor nos deu para caminhar, para a gente começar a cumprir, a ser esses que vão trazer a vontade, a realidade do céu para a terra, né? Porque já está determinado no céu, agora resta saber quem vai fazer aqui na terra, quando vai ser. Que tal a gente ser esses? Que tal você levantar sua mãozinha comigo e falar, Senhor, cumpra agora nessa geração, cumpra através de nós, cumpra a partir de nós. Isso é uma corrida longa, isso é uma maratona, como dizem, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, vamos embora. Vamos começar orando. Haja coração. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Paizinho. Nós apresentamos diante de Ti este capítulo, Deus, esta palavra. Toma o controle, o domínio. Seja o Senhor a resplandecer neste lugar, a falar através de mim o que o Senhor quer falar. Fica à vontade no nosso meio. Queime em nossos corações, nos nossos ouvidos e na nossa mente aquilo que cabe a nós fazermos. Em nome de Jesus. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Amém? Bom dia, mãe. Seja bem-vinda. Vamos lá. Então, no capítulo 10, versículo 1, vai dizer: Na cidade de Samaria moravam 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu cartas e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: Vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei, têm carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralhas. Portanto, assim que receberem esta carta, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponham no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: Como poderemos ir contra Jeú se nem o rei Jorão e nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: Nós somos seus criados e estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor nos disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: Se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, tragam as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim.
aqui em Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria, que os estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças dele em cestos e as mandaram para Jeú em Jezreel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: façam com elas 2 montões no portão da cidade e deixem que fiquem lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã, foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso, mas quem foi que matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então, Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe que moravam em Jezreel e também todas as autoridades do seu governo, amigos íntimos e sacerdotes. Não escapou nenhum deles. Então, aqui a gente vê que Jeú ali propõe para a cidade de Samaria escolher um dos filhos, dos 70 filhos, de Acabe e colocar como rei. Fala: não, pode colocar, pode escolher. Eles viram e falam: não, nem Acasias e nem Jorão puderam contra o Senhor, a gente vai ficar do seu lado e faça o que o Senhor quiser. Diga para a gente o que o Senhor quer que a gente faça, que nós faremos. Então ele virou e ele falou: então eu quero que vocês caçem e matem os 70 príncipes, os 70 filhos de Acabe. Então aqueles moradores, diz que eles moravam com os principais líderes da cidade e aqueles líderes em favor da sua cidade, em detrimento de qualquer sentimentalismo que havia com aqueles meninos, eles mataram aqueles homens e entregaram para Jeú a cabeça deles. Beleza. E aí Jeú vai virar e vai falar assim: aqueles homens foram tão ruins, Acabe foi tão ruim, Jezabel foi tão ruim, que eu posso até ter matado Jezabel, né, Jorão. Esses vocês podem cobrar de mim o sangue deles. Mas e esses todos aqui, esses 70 filhos aqui, foram vocês. Por quê? Porque vocês sabem que isso era o que o Senhor queria, porque em nenhum momento o Senhor estava se agradando deles. E aí vai continuar no versículo 12. Jeú saiu de Jezreel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias de Judá e lhes perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jezreel a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: pegue essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram. Peguem essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo e nenhum deles foi deixado vivo. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú o cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então, me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo, e você vai ver, e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú o levou no seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe. Não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: o rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu o servirei muito. Portanto, reúnam agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e quem não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal para poder matá-los. Então Jeú deu a seguinte ordem: anunciem um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito e Jeú mandou mensageiros por toda a terra de Israel.
Então vieram todos os adoradores de Baal, não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifícios e queimar ofertas a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhes a seguinte ordem: matem todas essas pessoas que vão entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: entrem e matem todos. Não deixem que nenhum escape. Eles entraram com as espadas nas mãos, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então, entraram no santuário interior do templo, levaram para fora as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e fizeram esse templo virar uma privada que existe até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel. Mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor, Deus, disse a Jeú: você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a 4ª geração seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael, da Síria, conquistou todas as terras israelitas que ficavam a leste do rio Jordão, até a cidade de Aroer, no rio Arnon do sul. Isso inclui as regiões de Gileade e Bassã, onde moravam as tribos de Gad, Ruben e Manassés do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez e também os seus atos de coragem estão escritos nas histórias dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoacás ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Durante esses 28 anos em que Jeú governou, ele fez toda a vontade do Senhor. E é como a gente disse no início, pode ser que outras pessoas tinham sido levantadas a fim de fazer a mesma coisa, mas não fizeram, não cumpriram, né? E por isso seus nomes provavelmente não aparecem aqui, porque elas não fizeram esse tipo de história. E aí, beleza, então a gente viu que Jeú matou todos os descendentes de Acabe, conforme o Senhor tinha dito, que nenhum chegaria de novo ao trono. Todos os adoradores, sacerdotes e profetas de Baal derrubaram as colunas e fizeram do templo de Baal uma privada. E aí, a parte que me chama muita atenção aqui. O Senhor Deus disse a Jeú, no versículo 30. Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso, prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Então, hoje eu quero trazer aqui, porque eu vejo que Jeú, ele cumpriu tudo aquilo que estava em outra versão vai falar que que Jeú cumpriu o propósito que Deus tinha em seu coração. E quando eu penso nisso, eu penso, cara, qual é o propósito que Deus hoje tem para nossa geração, para nós individualmente? Se você, que nem eu tenho dito aí algumas vezes, caminhe sobre palavras proféticas. Palavras proféticas é liberada sim por profetas, por pessoas de púlpito, pela palavra de Deus. Então, aquilo que você sente no seu coração que é para você, que você entende ou que é direcionado para você, né? Uma pessoa talvez já te pegou pelo braço e falou, eis que te digo. Mas enfim, tenha isso, sabe? Se bate com aquilo que o seu interior diz, é porque se você sente paz naquilo, é porque o Senhor já está falando com você.
Então, caminhe sobre isso. Mas eu também trouxe aqui palavras proféticas que foram liberadas sobre o Brasil desde 1912. Como eu disse, eu peguei isso daqui de uma palavra que o pastor Luiz Hermínio, né, pregou lá na Mevan. E eu quero trazer para a gente trazer à memória isso, para a gente ficar ciente, consciente a respeito disso, para a gente começar a manifestar. Assim como o Geu fez, para a gente trazer também sobre o Brasil a realidade sobre essas palavras. E vai dizer assim, em 1912, Gunnar Wingren profetizou que de uma cidade chamada Belém seria derramado o tamanho poder de Deus que resultaria no último e mais poderoso despertar da terra. Quem aí é de Belém do Pará? É para você, é para nós, amém? Então, para nós não, eu não sou de Belém, não conheço Belém, mas eu creio, tá sobre o meu Brasil, então eu declaro que daí surgirão pessoas que vão trazer esse despertar, o mais poderoso. Em 1935, William Branham profetizou que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo manchando contra a imoralidade e que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, Smith Wigglesworth profetizou que ele tinha apenas gotas de um mover de milagres. O grande derramamento aconteceria no Brasil antes da vinda do Senhor. Em 1970, Kenneth Hagin profetizou que, assim como o futebol brasileiro encantou o mundo, as nações serão abaladas pelo grande despertar que o Senhor irá levantar no Brasil. Em 1989, John Walker profetizou que o Brasil lançará jovens para o grande avivamento e a igreja brasileira levará vida aos que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea declarou que a adoração é o dom redentivo do Brasil e profetizou que o Rio do Leão fluirá sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que flui sobre a América. Em 1997, Brenda Kilpatrick, acho que é assim, relatou que viu um anjo balançando a bandeira do Brasil e levando esperança aos povos da América do Sul. Ela profetizou que o Brasil foi escolhido para elevar o nome do Senhor nos últimos dias. Em 1997 ainda, John Kilpatrick, esse daqui eu cortei. Marido da Brenda, o pastor declarou que o espírito da profecia será abundante no Brasil e que os jovens brasileiros farão milagres. Aqui eu cortei a data. A Valnice Milhomens, ela profetizou que o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, levando o país para o lugar de paz e prosperidade que Deus direcionou. Em 1999, Bob Jones viu um movimento de jovens que saía do Brasil e corria por todas as nações, levando um fogo de avivamento. Em 2004, Dave Robertson, ele profetizou que o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito e que a fé será despertada em cada canto da nação brasileira. Em 2004, Stacey Campbell, em Toronto, profetizou que o espírito de corrupção será abalado e que uma unção de justiça irá elevar o Brasil ao primeiro mundo, resultando em um grande avivamento. Em 2005, Benny Hinn, em Manaus, declarou que foi levado por Deus para o Brasil para repartir a unção com uma nova geração de líderes que iriam avançar sobre todas as nações, levando poder e glória. Ainda tem um bocado, a gente está bem apertado no horário, já finalizou, né? Mas eu quero aqui da Cindy Jacobs, do Mike Murdock. Vamos, Mike Murdock, que em 2011 declarou que uma onda de prosperidade estaria vindo sobre o Brasil.
um despertar profético que vai fluir das margens para revelar o poder de Deus nos últimos dias. Em 2015, a Cindy Jacobs, em um culto na Igreja Batista da Lagoinha, profetizou que Deus iria trazer avivamento de santidade sobre o Brasil, que iria derrubar o espírito de corrupção e iria levantar libertadores para a nação. São muitas as declarações proféticas sobre o Brasil. A gente viu aqui jovens, a gente viu aqui cidades específicas, a gente viu sobre avivamento, despertar de santidade, despertar de maneira que, né, a gente vive ouvindo que o Brasil será um celeiro para o mundo de missionários, de tantas coisas. Então, é nisso que nós precisamos colocar a nossa confiança e crer e caminhar sobre isso. Amém? Finalizando 20 minutos de live, socorro! Deus abençoe.